Bom, pessoal, para finalizar, temos a questão 6. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,2, ou seja, 0,20 que é a mesma coisa que 20%. Então diz assim, a probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é. Então vamos lá, pessoal. Então você vai ver que esse problema aqui não está envolvendo com basicamente não está envolvendo com o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Já está trabalhando com as probabilidades direto, certo? Então coloquei aqui para a gente a probabilidade da pessoa errar uma questão e uma probabilidade da pessoa acertar uma questão. Bom, foi nos dado o quê? Foi nos fornecido a probabilidade da pessoa errar uma questão. Mas vejam que esses dois eventos aqui, eles são eventos complementares. Por que eles são complementares? Porque só existem eles numa situação onde tem o certo e o errado, só existe essas duas, ou é certo ou é errado. E uma pessoa que erra não tem como ela acertar, então quer dizer que eles são eventos complementares, ou seja, não tem possíveis resultados de sair uma coisa certa com um evento errado, certo? Não tem esses dois eventos aqui não têm situações em comuns, certo? Ou isso acontece, ou isso. Não quer dizer que eles são eventos complementares. Bom, mas se eles são eventos complementares, eu vou mostrar para vocês que a soma da probabilidade de dois eventos complementares é igual a 1, certo? Bom, então com isso eu consigo determinar a probabilidade de a pessoa acertar uma questão, certo? Que de certa forma vocês sabem, de certa forma é óbvio, certo? E por que que vocês vão ver por que que é óbvio? Porque se a pessoa tem 20% de acertar, de errar uma questão, quer dizer que ela tem 80% de acertar a mesma questão, certo? E vocês vão ver aqui, ó, que isso vai se concretizar, certo? Porque se eu sei que a soma das probabilidades de dois eventos complementares é igual a 1, e eu sei que a probabilidade do evento E é de 0,2, ou seja, 20%, para me determinar a probabilidade de a pessoa acertar, basta passar esse 0,2 aqui, que está positivo, para cá negativo. Então, você tem 1 menos 0,2, que é o mesmo que o quê? 0,8. Ou seja, a probabilidade da pessoa acertar a questão é de 80%. Então, sabendo disso, pessoal, vamos montar aqui nosso exercício. Só que, o que foi perguntado para a gente? Qual que é a probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta? Então, vamos rever aqui, ó, que consiste o teste? Então pergunta para a gente, qual que é a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta? Bom, sabendo que o teste consiste em uma série de perguntas cuja resposta deve ser verdadeira ou falsa, termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada, certo? Então vejam que aqui pergunta para a gente qual que é a probabilidade do teste terminar na 5ª rodada. Então essa situação aqui, onde o psicólogo vai até a 10ª pergunta, não é situação. A gente vai observar essa outra informação aqui, ó. Quando o candidato, que o teste termina quando o candidato der a segunda resposta errada. Então o que a gente pode... O que está perguntando aqui? Então estou dizendo para vocês, estou definindo o nosso evento aí, ó. A probabilidade de terminar na 5ª rodada por T de 5, certo? T índice 5, ok? Bom, mas seguinte, o que a gente sabe sobre esse teste? Que ele termina quando o candidato der a segunda resposta errada, certo? Já que está perguntando para a gente quando termina na quinta pergunta, certo? Então quer dizer que ele não foi até o final. Bom, mas o que a gente pode inferir sobre essa situação? Quando o teste termina na 5ª pergunta, sabendo que ele sempre termina após o candidato der a segunda resposta errada. Bom, pessoal, para o teste terminar na 5ª pergunta, a pessoa precisa ter errado a 5ª pergunta e alguma das anteriores, correto? Porque ele teria errado, então, ele teria errado a segunda questão na 5ª pergunta, ok? Então, se ele tem que errar a segunda na 5ª pergunta, ele terá que ter errado
alguma das anteriores, certo? Uma única das anteriores, certo? Então, beleza. Então, vocês vão ver que a situação ela pode ser descrita com essas situações aqui, desse quadro, tá, pessoal? Então, como é que eu posso descrever essa situação? Pessoal, para ele ter errado na quinta e errar alguma das anteriores, o que isso acontece? Ele tem que errar na quinta questão, certo? E errar uma das anteriores. Mas para ele errar uma das anteriores, o que tem que acontecer? Ele tem que acertar as outras 3 questões das 4 anteriores, certo? Então eu posso dividir esse meu problema nas seguintes situações. Qual que é a probabilidade dele errar a quinta questão, pessoal? Qual que é a probabilidade dele acertar 3 questões? E qual que é a probabilidade dele errar a primeira questão, a primeira vez que ele erra, certo? Então a gente tem essas situações aqui. Pessoal, vou começar por aqui, certo? Qual que é a probabilidade de ele errar uma questão, pessoal, que é uma das 4 anteriores? Qual que é a probabilidade de ele errar essa questão aí, que é uma das 4 anteriores à questão 5? Ele tem a probabilidade de errar uma questão, o exercício já deu, falou pra gente que é de 0,2, ou seja, de 20%. Pessoal, qual que é a probabilidade dele acertar 3 questões? Pessoal, para ele acertar 3 questões, você tem que considerar o quê? Que a probabilidade de acertar uma única questão é de 80%. Mas acertar 3 questões é acertar uma questão e acertar a segunda questão e acertar a terceira questão, certo? Então, é dado por esse produto aqui, ó. Acertar uma das questões é de 0,8, acertar a outra questão é de 0,8 e a outra 0,8 e acertar a outra questão é de 0,8. Então, para você, a probabilidade de acertar 3 questões é dada por esse produto aqui, certo? Essa probabilidade de uma pessoa acertar 3 questões, porque ela tem 80% de acertar uma delas, 80% de acertar a outra e 80% de acertar a outra. Então, com isso a gente tem esse produto aqui. E qual que é a probabilidade da pessoa errar a quinta questão, pessoal? Ó, independente de ser a quinta questão, pessoal, o exercício fala que a probabilidade da pessoa errar uma das questões é de 20%. Então, inclusive, errar a quinta questão. Então, ela tem 20% também de errar a quinta questão. Então, essa daqui, ó, seria a probabilidade, considerando a situação que a gente tem, que é errar a quinta, certo? E errar uma das anteriores, sabendo que se ele pode errar apenas uma das anteriores, ele tem que acertar as outras 3. Só que aqui a gente não levou em consideração o seguinte. O que a gente não levou em consideração? Porque aqui, ó, ele pode errar a questão número 1 e a questão 5. Ele pode errar a questão número 2. Ou ele pode errar a questão número 2 e a questão 5. Ou ele pode errar a questão número 3 e a questão 5. Ou ele pode errar a número 4 e a número 5. Certo? Então, vejam aí que existem várias formas dele errar duas questões, considerando que uma delas é a número 5, certo? De um total de 5 questões, certo? Porque a gente tem que considerar de quantas formas possíveis a pessoa pode errar uma das questões anteriores à quinta, certo? Quantas são as formas da pessoa errar uma única questão de um total de 4, ou seja, uma única questão das 4 anteriores à quinta? Bom, pessoal, é a mesma coisa que determinar de quantas formas a gente pode selecionar uma das 4 questões anteriores, certo? Que isso, de certa forma, é intuitivo. De quantas formas possíveis são? Quantas formas a gente pode selecionar uma das 4 questões anteriores? De 4 formas distintas. Ou seja, uma para cada questão diferente, certo? Então, ele pode errar a questão 1, ou ele pode errar a questão 2, ou ele pode errar a questão 3, ou ele pode errar a questão 4, para ele ter errado na questão 5, certo? E terminar o teste na pergunta 5. Certo? Existem essas 4 formas, certo? Ou ele erra a 1 e a 5, ou ele erra a 2 e a 5, ou ele erra a 3 e a 5, ou ele erra a 4 e a 5. Ou seja, existem 4 formas distintas de você ter essas probabilidades aqui. Porque essa probabilidade é o quê? Da pessoa errar 2 questões e acertar 3, certo? Só que existem 4 formas distintas de se fazer isso, certo? E você tem que levar elas em consideração. Então, para você determinar a probabilidade disso acontecer, você considera a probabilidade dele errar 2 questões e acertar 3, e o número de formas distintas de selecionar uma questão das 4 anteriores para ele ter errado,
certo? Então, fazendo esse produto, o que a gente obtém? A gente tem 4 vezes 0,2 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 20, certo? Ok. Quando você resolve esse produto, você obtém 0,08192, tá? Que é aí a alternativa base. Ou seja, a probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta é de aproximadamente 8%, certo? Você multiplica esse número aqui por 100, você obtém 8%, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essas questões. Se vocês não tiverem entendido, tiver alguma coisa ainda meio nebuloso para vocês, vocês podem entrar em contato comigo nas mídias que a gente tem contato, que é o aplicativo Conexão Escola, o WhatsApp, o Classroom, certo? E com isso também a gente concluiu aí o nosso PET volume 3 de matemática, certo? Que estava voltado para o conteúdo de probabilidade. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer coisa, deixa suas dúvidas aí no comentário. Fico por aqui. Um abraço. Tchau.